Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Esse conflito entre Hamas e Israel é um fato histórico. Para desenvolver um maior entendimento sobre essa crise, precisamos fazer um resgate historiográfico sobre esse momento. São vários anos de conflito e essa ideologia de guerra já faz parte desses países. Israel, um país que há 70 anos já está em conflito com a Palestina. A Palestina perdeu várias guerras. O exército de Israel ele é fortíssimo, mas o Hamas é considerado um grupo terrorista por alguns países, como os Estados Unidos, que não é nada fácil. É o imperialismo comandando o mundo, eles querem se impor em todo o território internacional. Mas o Hamas é conhecido como terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e entre outros. E o próprio Hamas já entrou em conflito com outros grupos da Palestina. Eles vivem ali na faixa de Gaza, é um sistema ditatorial. Faixa de Gaza é um espaço reservado para os palestinos, mas o Hamas não representa 100% a voz da Palestina. Mas enfim, é um assunto histórico que vamos fazer um resgate agora para tentar entender um pouquinho rasteiramente essa ideia de um pouco sobre a história da Palestina, sobre o papel de Israel nesse conflito e por aí vai. É apenas uma forma de impulsioná-los a perceber. Antes de mais nada, eu vou me basear sobre um curso, um curso de vestibular que faz um recorte. Eu achei interessante esse texto, que faz um recorte sobre a questão da Palestina. Bom, a Palestina, antes de mais nada, do original Filistina, terra dos filisteus, antes de mais nada, é um nome dado desde a antiguidade à região do Oriente Próximo, impropriamente chamado de Oriente Médio, localizado ao sul do Líbano e a nordeste da península do Sinai, entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Trata-se da Canaã bíblia, que os judeus tradicionalistas preferem chamar de Sion. Então vamos fazer um recorte histórico, um recorte bíblico na história da humanidade e passeia por essa região. A Palestina foi conquistada pelos hebreus ou israelitas, mais tarde conhecido como judeus, por volta de 1200 a.C., depois que aquele povo se retirou do Egito, onde vivera por alguns séculos. E aqui tem algumas imagens que você pode buscar aí na internet, mas as sucessivas dominações estrangeiras, começadas com a tomada de Jerusalém, 587 a.C., por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha só, quando nós vamos parar, rei da Babilônia, 5.587 a.C., esse povo já estava num processo de conflitos. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deram início a um progressivo processo de dispersão da população judaica, embora a sua grande maioria ainda permanecesse na Palestina. As duas rebeliões dos judeus contra o domínio romano em 66 e 70 e 136 e 135 depois de Cristo tiveram resultados desastrosos. Ao debelar a primeira revolta, o general mais tarde imperador, Tito, arrasou o Templo de Jerusalém, do qual restou apenas o Muro das Lamentações, que até hoje as pessoas vão lá, botam a cabeça no Muro das Lamentações. Sobrou só o Muro das Lamentações. E o imperador Adriano, ao sufocar a Segunda Guerra, intensificou a diáspora e proibiu os judeus de viver em Jerusalém. A partir de então, os israelitas espalharam-se pelo Império Romano, alguns grupos emigraram para a Mesopotâmia e outros pontos do Oriente Médio, fora do poder de Roma. A partir de então,
A Palestina passou a ser habitada por populações helenísticas romanizadas. Em 395, quando da divisão do Império Romano tornou-se uma província do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Em 638, olha só, 638, a região foi conquistada pelos árabes no contexto da expansão do islamismo, que é uma religião fundamentalista fortíssima, e passou a fazer parte do mundo árabe, embora sua situação política oscilasse ao sabor das constantes lutas entre governos muçulmanos rivais. Chegou até mesmo a constituir um Estado cristão fundado pelos cruzados em 1099 e 1187. Finalmente, de 1517 a 1918, a Palestina foi incorporada ao imerso imperiano otomano ou Império Turco. Deve-se, a propósito, lembrar que os turcos, embora muçulmana, não pertencem à etnia árabe. Então eles são da onde? Boa pergunta, hein? Já que embora os muçulmanos não pertencem à etnia árabe, qual é a etnia deles? Vamos pesquisar. Em 1896, o escritor austríaco de origem judaica, Theodor Herzl, fundou um movimento sionista que pregava a criação de um Estado judeu na antiga pátria dos hebreus. Esse projeto, aprovado em um congresso israelita reunido em Genebra, teve ampla ressonância junto à comunidade judaica internacional e foi apoiado, sobretudo, pelo governo britânico. Apoio oficializado em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, pela Declaração Balfour. No início do século XX, já existiam na região pequenas comunidades israelitas, vivendo em meio à população predominante árabe. A partir de então, novos núcleos começaram a ser instalados, geralmente mediante compra de terras aos árabes palestinos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Turquia lutou ao lado da Alemanha e, derrotada, viu-se privada de todas as suas possessões no mundo árabe. A Palestina passou então a ser administrada pela Grã-Bretanha, mediante mandato concedido pela Liga das Nações. Depois de 1918, a imigração de judeus para a Palestina ganhou impulso, o que começou a gerar inquietações no seio da população árabe. A crescente hostilidade dessa última levou os colonos judeus a criar uma organização paramilitar. Então, quer dizer, eles vão brigando e vão criando organizações paramilitares. O Hamas é uma organização paramilitar, podemos dizer assim, é um grupo terrorista, é uma organização paramilitar, é um grupo que foi criado para defender a ideologia palestina, ou é um grupo que foi criado ditatorialmente para defender apenas os seus interesses políticos e não uma representação total da Palestina? Essa interrogativa que eu faço. Então, desde 1918, a migração de judeus para a Palestina ganhou impulso, o que começou a gerar inquietações no seio da população árabe. A crescente hostilidade dessa última levou os colonos judeus a criar uma organização paramilitar, o Haganah, a princípio voltado para a autodefesa e mais tarde também para operações de ataque contra os árabes. Apesar do conteúdo da Declaração Balfour, favorável à criação de um Estado judeu, a Grã-Bretanha tentou frear o movimento imigratório para não descontentar os estados muçulmanos do Oriente Médio, com quem mantinha proveitosas relações econômicas, tudo por causa da economia. Mas viu-se confrontada pela pressão mundial da coletividade israelita e dentro do própria Palestina, pela ação de organizações terroristas. Então, olha só, como eles tratam esses grupos paramilitares, de uma certa forma, como organizações terroristas. Após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes judeus tornou-se irresistível. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU decidiu
são 9 minutos de vídeo, decidiu dividir a Palestina em 2 estados independentes, um judeu e o outro palestino. Mas tanto os palestinos como os estados árabes vizinhos recusaram acatar a partilha proposta pela ONU. Em 14 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel, que se viu imediatamente atacado pelo Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. Então quer dizer, Egito atacou, Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os árabes foram derrotados, Israel passou a controlar 75% do território palestino. Quer dizer, ela tomou 75% do território palestino depois desse conflito. A partir daí, iniciou o êxodo dos palestinos para os países vizinhos. Atualmente, esses refugiados somam cerca de 3 milhões. Então existe um conflito, Israel pegou 75% do território da Palestina e os palestinos começaram a sair para outros países. Então 3 milhões de refugiados. Os 25% dessa população restante da Palestina corresponde à faixa de Gaza. Então quer dizer, Israel pegou 75% da terra, 25% dessa terra é a faixa de Gaza, onde moram os palestinos que resolveram ficar em suas terras. Os 25% restantes da Palestina correspondem à faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ficaram sob ocupação, respectivamente, do Egito e da Jordânia. Note-se que a Cisjordânia incluía a parte oriental de Jerusalém, onde fica a cidade velha de grande importância histórica e religiosa. Damos a seguir a cronologia dos principais acontecimentos subsequentes. Então, vamos apresentar para vocês assim, rasteiramente, usar as datas importantes sobre esse conflito, sobre essa ideologia produzida por esse território. Então, 1947. O que aconteceu em 1947? A ONU aprova a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e o outro árabe. Essa resolução é rejeitada pela Liga dos Estados Árabes. 1947, então 1947, já falei, 1948, os judeus proclamam o Estado de Israel, provocando a reação dos países árabes. Primeira Guerra Árabe-Israelense, vitória de Israel sobre o Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, e ampliação do território israelense em relação ao que for estipulado pela ONU. Centenas de milhares de palestinos são expulsos para os países vizinhos, como territórios palestinos restaram a faixa de Gaza e a Cisjordânia, ocupadas respectivamente por tropas egípcias e jordanianas. Em 1956, guerra entre Israel e o Egito. Embora vitoriosos militarmente, os israelenses retiraram-se da faixa de Gaza e da parte da península do Sinai que haviam ocupado. 1964. Criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, cuja pretensão inicial era destruir Israel. Então, em 1974, criação da Organização para a Libertação da Palestina, quer dizer, Israel e a Palestina vêm com ódio mortal, porque Israel ganhou a guerra, pegou 75% das terras deles, e os que ficaram ali, os 25% da população que ficaram ali na faixa de Gaza, estão no pé da vida. Então, em 1964, criou a Ação da Organização para a Libertação da Palestina, cuja pretensão inicial era destruir Israel e criar um Estado árabe palestino, utilizando táticas terroristas e sofrendo pesadas retaliações israelenses. A OLP não alcançou seu objetivo e, com o decorrer do tempo, passou a admitir implicitamente a existência de Israel. Então eles estão com ódio mortal e essa guerra vai durar pro resto da vida. Em 1967, Guerra dos 6 Dias, atacando fulminantemente em 3 frentes, os israelenses ocupam a faixa de Gaza e a Cisjordânia, territórios habitados pelos palestinos, e tornam a península do Sinai ao Egito,
bem como as colinas de Golã, a Síria. 1970, Setembro Negro, desejando por fim a retaliação israelense contra a Jordânia, de onde provinha a quase totalidade das incursões palestinas contra Israel. O rei Hussein ordena que suas tropas ataquem os refugiados palestinos. Centenas deles são massacrados e a maioria dos sobreviventes se transfere para o Líbano. Em 1973, Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, aproveitando o feriado religioso judaico, Egito e Síria atacam Israel. São, porém, derrotados e os israelenses conservam em seu poder os territórios ocupados em 1967, para pressionar os países ocupados em 1967. Para pressionar os países ocidentais, no sentido de diminuir o seu apoio a Israel, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então essa guerra aí, se ela aumentar mais ainda, pode atrapalhar. E se os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo entrarem nessa guerra e o petróleo vai aumentar o valor do petróleo, vai aumentar o valor do nosso combustível aqui no Brasil também. Tudo está envolvido. Em 1977, pela primeira vez, desde a fundação de Israel, uma coalizão conservadora, o bloco Likud, obtém maioria para parlamentar. O novo primeiro-ministro, Menachem Begin, inicia o assentamento dos colonos judeus nos territórios ocupados em 1967. Em 1978, o Acordo do Campo Davi, o Egito é o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Esta, em contrapartida, devolve a Península do Sinai ao Egito, cláusula cumprida somente em 1982. Em 1981, militares egípcios, contrários à paz com Israel, assassinam o presidente Anwar Sadat. Em 1982, Israel invade o Líbano, então, em plena guerra civil entre cristãos e muçulmanos, e consegue expulsar o OLP do território libanês. Os israelenses chegam a ocupar Beirute, capital do Líbano. Ocorrem massacres de refugiados palestinos pelas milícias cristãs e libanesas com a conivência dos israelenses. Em 1985, as tropas israelenses recuam para o sul do Líbano, onde mantém uma zona de segurança com um pouco mais de 10 quilômetros de largura para combater a ocupação israelense. Forma-se o Hezbollah, Partido de Deus, organização xiita libanesa, apoiada pelo governo islâmico fundamentalista do Irã. Em 1987, começa em Gaza e se estende a Cisjordânia a intifada, revolta popular dos palestinos contra a ocupação israelense. Basicamente, a intifada consiste em manifestações diárias da população civil que ameaça pedras contra os soldados israelenses. Esses frequentemente revidam a bala, provocando mortes e prejudicando a imagem de Israel. Junto à opinião internacional, resoluções da ONU a favor dos palestinos são sistematicamente ignoradas pelo governo israelense ou vetada pelos Estados Unidos. A intifada termina em 1992. Em 1993, com a mediação do presidente norte-americano Bill Clinton, Yasser Arafat, líder da OPEN, e Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel, firmam em Washington um acordo prevendo a criação de uma autoridade nacional palestina com autonomia administrativa e policial em alguns pontos do território palestino. Prevê-se também a progressiva retirada das forças israelenses de Gaza e da Cisjordânia. Em troca, a OLP reconhece o direito de Israel à existência e renuncia formalmente ao terrorismo. Mas duas organizações extremistas palestinas, Hamas
e Jihad Islâmica opõem-se aos termos de acordo, assim como os judeus ultranacionalistas. Em 1994, Arafat reforma a Palestina depois de 27 anos de exílio, como chefe de autoridade nacional palestina. Eleições realizadas em 1996 o confirmam como presidente e se instala em Jericó. Sua jurisdição abrange algumas localidades da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Embora nessa última, 4 mil colonos judeus permaneceram sob administração e proteção militar israelense. O mesmo ocorre com os assentamentos na Cisjordânia, na cidade de Hebron. 120 mil habitantes palestinos, por exemplo, 600 colonos, vivem com apoio de tropas de Israel. Nesse mesmo ano, a Jordânia é o segundo país árabe a assinar um tratado de paz com israelenses. Em 1995, o acordo com Israel e a OLP para conceder autonomia, mas não soberania, a toda a Palestina. Em prazo ainda indeterminado, em 4 de novembro, Rabin é assassinado por um extremista judeu. Em 1996 é eleito primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não consigo falar o nome dele, desculpa, do partido Likud, antes denominado Bloco Likud, que paralisa a retirada das tropas de ocupação dos territórios palestinos e intensifica os assentamentos de colônios judeus em Gaza, na Cisjordânia. Em Jerusalém Oriental, em meio à população predominante árabe, o processo de pacificação da região entra em compasso de espera, ao mesmo tempo em que recrudesciam os atentados terroristas palestinos. Em Israel, o primeiro-ministro, chefe do governo, é eleito pelo voto direto dos cidadãos. Em 1999, Barak, do Partido Trabalhista, ao qual também pertencia Rabin, é eleito primeiro-ministro e retoma as negociações com Arafat, mas sem que se produzam resultados práticos. Em 2000, Israel retira-se da zona de segurança no sul do Líbano, enfraquecido politicamente devido à falta de progresso no caminho da paz e também devido às ações terroristas palestinas, não obstante as represálias israelenses. Barak renuncia ao cargo de primeiro-ministro, são convocadas novas eleições, nas quais ele se representa como candidato. Mas o vencedor é o general da reserva, Ariel Sharon, do partido Likud, implacável inimigo dos palestinos. Pouco antes das eleições, começaram os territórios ocupados uma nova intifada. Em 2001, agora o ciclo de violência, manifestações contra a ocupação israelense, atentados suicidas palestinos e graves retaliações israelenses. Nesse contexto, Yasser Arafat já parece incapaz de manter a autoridade sobre seus compatriotas ou de restabelecer algum tipo de diálogo com Israel, cujo governo, por sua vez, mantém uma inflexível posição de força. Balanço atual. Até agora Israel desocupou apenas 7 cidades da Cisjordânia, 1/8 foi desocupada parcialmente, corresponde a 3% do território cisjordânio. Deste 24% encontra sob controle misto Israel-Palestino e 74% permanecem inteiramente ocupados. Em termos demográficos, 29% dos palestinos estão sob a jurisdição exclusiva da autoridade palestina. Quanto à faixa de Gaza, cuja importância é considerada menor, nela permanecem apenas as tropas israelenses que protegem os colonos judeus ali abastecidos.
Os grandes obstáculos sobre a implementação de acordo firmado entre Ramin e Arafat são a oposição das facções extremistas, tanto da Palestina como israelense, a posição militarista e intransigência do governo Sharon, o Estatuto de Jerusalém Oriental, que os palestinos almejam transformar em sua capital, mas que já foi incorporado oficialmente ao território israelense, dentro do conceito de que a cidade de Jerusalém é a capital de Israel, una e indivisível. São 25 minutos de vídeo. O problema dos 150 mil colonos existentes em Gaza e na Cisjordânia é que se recusam a deixar seus assentamentos. A disputa pelos recursos hídricos do Rio Jordão, pois parte do seu curso da fronteira entre a Jordânia e a Cisjordânia ficaria fora do controle de Israel. O território palestino simplesmente não tem como absorver os quase 3 milhões de refugiados que habitam terras do atual Estado de Israel e que continuam a viver, na maior parte, em precários campos de refugiados espalhados pelo mundo árabe, notadamente no Líbano. O território palestino simplesmente não tem como absorver os quase 3 milhões de refugiados, mas não é o povo deles. A Cidade Velha. Enfim, a Cidade Velha, a disputa pela Cidade Velha dentro da Jerusalém Ocidental conta com locais sagrados as 3 religiões. As principais são o Muro das Lamentações, reverenciado pelos judeus como o único remanescente do grandioso Templo de Jerusalém. A Mesquita da Rocha, foto acima, erigida sobre o rochedo, de onde, segundo a tradição islâmica, é a alma de Maomé. Enfim. Foi uma leitura rasteira aí, uma leitura muito ruim da minha parte, porque ler no celular é muito difícil. Eu já conhecia a história, mas a gente sempre tem que se posicionar. Enfim, pelo andar da carruagem, daqui a 70 anos, daqui a 100 anos, esse conflito ainda vai existir. E esse povo vai se juntar com a Rússia e eles vão destruir o planeta, sim. Eles vão ser responsáveis por a nossa extinção, porque é muitos anos de guerra, não é? E é eles que vão destruir a nossa espécie junto com a Rússia, com esse conflito que tem lá, Rússia e a Ucrânia. Enfim, compartilhe nossos vídeos, uma leitura rápida, uma leitura ruim, mas é uma forma de tentar impulsionar você a entender a importância de conhecer um pouco a história. Se você for fazer um resgate aí sobre o posicionamento desses países, de toda a postura religiosa deles, nós vamos ficar horas falando sobre isso, porque é muito intenso. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, até mais, obrigado.